Deus é bom, não é mesmo? Vou dizer de novo para você agora. Deus é bom, não é verdade, irmãos? Glória a Deus. Eu quero compartilhar algo com você que o Senhor vem ministrando no meu coração, né? Eu fui viajar recentemente e logo que eu voltei de viagem eu fui para uma conferência, qual eu fiquei 4 dias nessa conferência, quase um retiro de jovens, e aí a gente estava cansado no último dia, a gente entrou no ônibus para voltar para São Paulo, de São Paulo eu descer para cá. E aí eu lembro que a gente estava no ônibus e eu pensei, a famosa hora que a gente vai tirar aquele cochilo, Jesus amado. E eu fechei meu olho. E a líder do ônibus olhou e falou assim, gente, Jesus deixa o melhor vinho para o final. Vamos esticar o nosso espírito e começar a orar em outras línguas. E eu olhei e falei, meu Deus do céu. Eu só queria dormir. Eu estava com sono. Mas naquele dia exatamente eu entendi uma coisa. E dali para frente o Senhor vem trabalhando comigo sobre isso, sobre a importância de entendermos a respeito da oração em outras línguas. E aquele momento eu comecei a orar meio devagarzinho, e comigo todo mundo estava no ônibus. Mas depois de 20 minutos mais ou menos, estava um fogo santo naquele ônibus. Parecia que a gente estava no ônibus, parecia que a gente estava no céu já. E sabe, eu entendi uma coisa naquele dia. Orar é uma decisão. Vou falar de novo, agora vou falar o pastor em hebraico. Orar é uma decisão, irmão. Amém. Então eu entendi aquele dia que mesmo que meu corpo não quisesse, eu podia decidir orar. Eu entendi aquele dia que ainda que a minha carne quisesse fechar os olhinhos e dormir, o meu espírito estava pronto para orar. E eu quero te dizer uma coisa, o seu espírito sempre estará pronto para orar. Amém. Glória a Deus. Então eu vou falar com você sobre oração em outras línguas. É algo que é para nós, filhos de Deus, nascidos de novo. Quantos são nascidos de novo aqui? Então isso é para nós, irmãos. Amém? Quero agradecer ao pastor Luiz Fernando, a irmã Lídia pelo convite. É muito bom para mim estar aqui. De fato é minha casa, né? Todo mundo aqui praticamente me viu menor do que eu sou, que eu não sou grande, mas me viu menor do que eu sou. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Lá em 1 aos Coríntios, aleluia. 1 aos Coríntios, no capítulo 2. Então talvez eu vá falar algumas coisas que você já sabe, mas é segurança para nós ouvir as mesmas coisas, amém? Aleluia. 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 6, diz assim, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus, que em mistério outrora oculta. Você pode repetir isso comigo? Outrora oculta. Amém. Então Paulo continua dizendo, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E no verso 9 diz, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. E no verso 10 diz, mais Deus, diga mais Deus. Ele diz, mais Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Amém? Talvez você já conheça esse texto, principalmente o verso 9. Mas sabe que eu já ouvi muitas pessoas falando muito bem desse verso 9, e ele é uma verdade, mas elas não entendem um contexto. No capítulo 2, desde o primeiro versículo, o apóstolo Paulo começa a falar sobre a sabedoria terrena. É por isso que no verso 4 ele fala, olha, quando eu fui ter com vocês, eu não quis pregar e usar de uma mensagem persuasiva. Ele disse, mas eu preguei com demonstração do Espírito e do poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria terrena. Então Paulo está discorrendo sobre a sabedoria mundana. E aí no verso 9 ele diz, é por isso que está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração de homem algum o que Deus tem para aqueles que o amam. Ele está falando da sabedoria terrena. Para nós que somos espirituais, e é por isso que eu te fiz essa pergunta, você nasceu de novo, está o verso 10, porque diz, mais Deus. No verso 9 ele está dizendo, olhos humanos comuns não podem ver, ouvidos humanos comuns não podem ouvir, mas Deus nolo revelou pelo Espírito de Deus. Quantos sabem que o Espírito de Deus habita dentro de você?
Então eu poderia dizer que tudo aquilo que a sabedoria humana não pode ver, nem ouvir e nem jamais penetrou no coração da sabedoria humana, está liberado para você no Espírito. Não é o que você procura fora, é o que você procura dentro, porque o Espírito veio habitar dentro de você. Então toda a informação que você precisa está dentro de você. Amém, irmãos? Toda a informação, aquilo que Paulo está dizendo, que olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram, e nem jamais penetrou no coração de homem algum, está dentro de nós. E sabe que tem me chamado a atenção, como eu vou acessar essas coisas se elas já estão disponíveis? É como se alguém tivesse no banco lá um saldo de 10 mil reais, ou de 20 ou de 30 mil reais. E aí, rapaz, ele tem um cartão que é só ir lá e sacar. Pois bem, a oração em línguas é como o cartão. Nós precisamos ir e sacar aquilo que já está disponível no Espírito de Deus. Amém, irmãos? Orar no Espírito vai nos dar acesso às coisas que Deus já liberou para nós. Existem coisas, e eu não sei se você pensa da mesma forma que eu, mas tem coisas que eu ainda não toquei em Deus. Tem coisas que eu ainda não provei. E como o pastor disse, eu estou nessa igreja, só nessa igreja há 17 anos, desde os 5 anos de idade. Mas eu já vim de outra igreja, então eu brinco que desde que antes que eu me entendesse por gente, eu já era crente. Eu dormia lá no fundo da igreja, então está tudo certo. Mesmo assim, eu julgo não haver alcançado, porque Paulo disse isso. Eu ainda não alcancei não, mas eu faço uma coisa, eu esqueço das coisas que para trás ficaram, e eu prossigo para o alvo. Então não importa o quanto tempo de cristão nós tenhamos, tem coisa ainda que a gente precisa tocar. Tem coisas que a gente ainda não viu. E a oração em línguas vai abrir o canal para que a gente toque coisas no Espírito. Coisas que a sabedoria humana, a minha faculdade de Direito não vai me dar. Eu estava falando ontem na Praia Grande sobre oração em línguas. E eu percebi uma coisa maravilhosa. Eu já conheci pessoas analfabetas pregando debaixo de uma ousadia tão grande. Porque aquilo não veio da escola, veio do Espírito. Então é possível, irmãos, provar de uma sabedoria que não é terrena. Mas provar da sabedoria que vem de Deus, que Tiago diz, ei, você quer, peça a Deus e Ele vai dar liberalmente. Aleluia. Então eu quero, eu não sei se você tem aí o celular ou alguma coisa para anotar. Eu gosto de sempre animar as pessoas a anotarem as ministrações. Porque eu me lembro de Josué no capítulo 1, no verso 8. Deus está falando com Josué e ele fala sobre 3 coisas que me chamam a atenção. Ele diz, Josué, não deixe de falar o livro dessa lei. Segunda coisa, medita nele de dia e de noite. E a terceira, e tendo cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. E ele diz, fazendo isso, você será bem-sucedido em todos os teus caminhos. Então, o ser bem-sucedido está ligado à maneira como nós recebemos a palavra. Como nós interagimos com ela. Se nós estivermos falando, meditando e praticando, é inevitável que nós não seremos bem-sucedidos. Agora, o que me chama a atenção é que no hebraico a palavra meditar lá é resmungar. Quantos já conheceram pessoa que você fala alguma coisa e ela fica... Você não está entendendo nada, mas ela está falando com ela mesma. Quantos já conheceram pessoas assim? Então, meditar na palavra é falar com você mesmo. E deixar aquilo voltar é o que nós conhecemos como ruminar. Deixa aquilo voltar, até que aquilo se torne verdade para você. Então você tem a prática, e aí você vai lá e pratica. Porque a gente não pratica aquilo que a gente não conhece. Amém? Então, eu quero trabalhar com 4 tópicos com você essa noite. O primeiro é, a oração em línguas nos dá acesso às coisas que estão disponíveis no Espírito Santo. Existem coisas, como eu disse, que a gente ainda não tocou, e é nossa função querer tocar. E esse mesmo texto que a gente leu, 1 Coríntios 2,9, na versão A Mensagem, diz, ninguém jamais viu ou ouviu algo parecido, nunca se imaginou algo semelhante, mas é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora diz, mas vocês, diga eu. Ele diz, mas vocês o têm visto e ouvido, porque Deus, por intermédio do seu Espírito, o revelou a vocês. Então nós poderíamos dizer, irmãos, está revelado. Aquelas pessoas que falam assim, oh, é mistério para quem? Esse mistério estava outrora oculto. A religião ensina para a gente algumas coisas muito, muito belas, bonitas. A gente canta, a gente chora quando falou, nem olhos viram. É tão bonito. Mas para nós, irmãos, Deus já revelou. Aleluia!
Para nós está revelado. É como se, não tem aqui, mas é como se tivesse um pano e Deus tivesse tirado o pano e dissesse, você pode ver a hora que você quiser. É por isso que o véu foi rasgado. Aquilo que nos separava já não separa mais. Nós temos acesso a Deus. Amém, irmãos? E como ele fez isso? O pastor Humberto sempre fala isso e isso chama muito a minha atenção. O Espírito Santo não é um Deus júnior. O Espírito Santo é o próprio Deus. Então o próprio Deus habita dentro de mim e dentro de você. Aleluia. Esse Espírito é aquele que estava pairando sobre a face do abismo, só esperando Deus. Fala, Deus. A hora que o Senhor falar, eu faço. Nós vemos na criação bem estabelecido o papel de cada um. Deus Pai falando, Deus Filho era a palavra e o Deus Espírito manifestando tudo aquilo que Deus havia falado. Então vamos lá, o poder que criou todas as coisas está dentro de nós. Amém, irmãos? E quando Jesus está começando a falar sobre o Espírito Santo lá em João 14, ele fala sobre duas coisas do Espírito. Ele fala, o Espírito estará em vós e estará convosco. Em mim e comigo, tratando claramente sobre duas funções do Espírito Santo. Ele está em mim, dentro, e comigo, sobre. Amém? Então nós precisamos entender que quando Jesus, ele chega lá, os discípulos estão trancados, e a Bíblia diz que Jesus entra, se coloca no meio deles e diz, Pai seja convosco. Eles estão cheios de medo, e a Bíblia diz que ele se coloca no meio deles, e ele começa a falar, olha, ele diz, Pai seja convosco, tinha medo lá. A primeira coisa que Jesus fala, paz, shalom. Eu não sei você, mas quando a palavra entra no meio, ela muda os ambientes. Então a primeira coisa que Jesus diz é, Pai seja convosco. Não vou liberar o Espírito, não vou liberar nada nesse lugar de turbulência, então se acalmem. Está tudo bem. E aí ele diz, então, a Bíblia diz, ele diz, recebei o Espírito e soprou sobre eles. Aquele momento nós podemos dizer que era um novo nascimento. Jesus havia acabado de ressurgir. Era um novo nascimento dos discípulos. Eles estavam recebendo o Espírito dentro. Quantos sabem que quando você nascer de novo, exatamente naquele momento, o Espírito Santo veio habitar dentro de você? Então foi isso que aconteceu com os discípulos. Mas em um determinado momento, em Atos no capítulo 1, ele disse para os discípulos, olha, fiquem em Jerusalém, para que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, o Espírito Santo dentro é bom, mas não é tudo. Existe o Espírito Santo sobre, que é a capacitação, porque Jesus diz, ele diz, vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. O que é testemunha? É uma prova viva. Você sabia que tem processo, irmãos, que um juiz ele pode mandar guardas ficarem guardando uma testemunha? Sabe por quê? Porque uma testemunha é preciosa. Testemunha é preciosa porque ela tem provas concretas. Ela tem prova por A mais B de que o que ela está falando é verdade. Então eu vou te dizer, irmão, como o mundo vai saber que Jesus está vivo? Por meio das testemunhas. E ele não disse, olha, vão e está tudo certo. Ele disse, primeiro vocês vão receber a capacitação que vem sobre. A Bíblia diz, lá em 1 Reis, que quando Elias, a mão do Senhor veio sobre ele, ele correu mais rápido do que os cavalos do rei. Porque quando a mão do Senhor vem sobre um homem, ele consegue alcançar velocidades que ele, na sua capacidade e habilidade, não conseguiria. A mão do Senhor é a unção. A unção sobre faz a gente alcançar velocidades que a gente, na nossa força, capacidade ou habilidade, não alcançaria. Tira a unção de nós, irmãos, e a gente só vai ficar conversando aqui. Eu não tenho nada contra coach, eu tenho coach, mas se eu tirar o Espírito Santo aqui, eu vou ficar só te dando palestras motivacionais. Mas com o Espírito Santo se torna poder. Se torna, Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Não é só teoria não, é espírito e vida. Amém, irmãos? E eu quero que você vá agora comigo para 1 Coríntios, na mesma carta, no capítulo 14. Aleluia. Então o primeiro benefício da oração em outras línguas é que ela nos dá acesso aquilo que Deus já liberou para nós no Espírito. E agora eu quero pular para a segunda.
1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 1, Paulo diz: segui o amor e procurai, diga procurai. Ele diz: procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Deixa eu parar um pouco aqui, isso tem chamado a minha atenção. Paulo não diz esperai os dons espirituais. Paulo diz procura. Nós podemos, irmãos, de maneira intencional, procurar ser usados por Deus. Ele diz procura com zelo, mas procura. E eu estava lembrando ontem e falei isso lá. Talvez você seja um caso assim, de que recebeu um abraço do tio Reis quando estava chegando no Rema. Quantos aqui receberam um abraço ou uma palavra motivacional? E rapaz, aquilo mudou o seu dia. Você estava triste, mas, meu Deus do céu. Eu vou te dizer uma coisa, a gente tenta mistificar, mas ele estava sendo usado por Deus para te alcançar. Paulo está dizendo procura. Paulo não está dizendo espera os dons espirituais. Paulo está dizendo procura. Você e eu procuramos ser canais de Deus para a vida dos nossos irmãos. A gente não espera um arrepio. Oh meu Deus, vai arrepiar, vou sentir. E aí eu vou. Não, irmão. Você procura. Então no verso 2 Paulo diz: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito ele fala mistérios. Verso 3, mas o que profetiza fala a homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então o segundo ponto é, a oração em línguas nos edifica e nos ajuda na nossa construção diária sobre o fundamento já posto, Jesus. Sabe, irmãos, que se a gente parar somente em ter nascido de novo, a nossa vida cristã vai ficar inacabada. Embora nascer de novo determine o nosso destino, a nossa edificação todos os dias vai determinar a nossa vida na terra. Nascer de novo é um passaporte, olha, você vai para o céu. Mas se nós não entendermos essa edificação que Paulo está falando aqui, a gente vai para o céu, mas não tendo provado o céu na terra. Paulo está falando, ei, o que ora em outras línguas se edifica. Você não precisa ser muito estudado, nem olhar o grego, o hebraico ou qualquer coisa do tipo para saber que edificação é construção. Então o que está orando em outras línguas está se edificando, está se construindo, está levantando bases fortes e firmes dentro dele. Porque quando o dia mau chegar, ele vai ter uma base forte dentro dele. Andrezinho canta, em meio às provas e tribulações, se levanta. Se levantou é porque estava lá. Se levanta um grito de vitória. É por isso que a gente canta, está tudo bem, ainda que nada do lado de fora esteja bem. Porque nós temos bases firmes dentro de nós que nos garantem, vai tudo bem. Então Paulo está dizendo, o que ora em outras línguas está se edificando. E essa, irmãos, é uma das maneiras como Deus usa para te edificar. Porque Paulo também nos ensina lá no livro de Efésios, no capítulo 4, quando ele está falando dos dons, ele fala, Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E ele explica, ele diz, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós sabemos que há uma edificação coletiva. Deus agora mesmo está te edificando. Mas deixa eu te dizer, eu não estou lá todo dia pregando para você. Eu não vou sair daqui grudado com você, disposto a acordar todo dia com você e falar, rapaz, vai dar certo. Deus é o teu pastor, nada vai te faltar. Ele, segundo as riquezas dele em glória, vai suprir as suas necessidades. Não, eu não vou fazer isso. Mas você todos os dias decide se edificar. Existe a edificação do corpo, que é por meio dos 5 dons ministeriais. Mas existe a edificação pessoal, que é por meio da oração em outras línguas. E sabe, irmãos, eu não quero te ensinar sobre oração para você ficar mais sabido sobre. Eu quero te ensinar sobre oração para você orar mais. Porque saber sobre, irmão, não muda a vida de ninguém. Embora o conhecimento seja importante, ele tem que ser tão importante para você que gere uma prática. Jesus diz lá em João, no capítulo 14, no verso 21, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A palavra guardar lá é atender atenciosamente a. Então o que Jesus está falando em outras palavras, aquele que tem e atende atenciosamente aos meus mandamentos, esse é o que me ama. Então você ama o Senhor, você precisa praticar a palavra. Amém, irmão? Então nós precisamos trazer essa prática para nós. A oração no Espírito. Todos os dias você pode se edificar. Agora deixa eu te falar uma coisa que eu tenho percebido. Você não é movido pelos seus sentimentos.
E eu vou falar de novo para ver se você entendeu isso que eu falei. Você não é movido mais pelos seus sentimentos. Isso nos livra, irmãos, de ser presos pelo sentimento. Porque eu conheço pessoas que falam, rapaz, eu só oro em línguas se eu sentir um arrepio no culto. Ó, é forte. Você quer orar em línguas ficando arrepiado? Vem aqui de baixo, ó. Tá gelado. Aí você arrepia, aí você começa a orar no Espírito. Mas eu não sei se você sabe, mas Paulo diz que o Espírito Santo de Deus, na verdade o próprio Deus, ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. O templo de Deus agora somos nós. Agora nós precisamos tomar um cuidado, irmãos, porque lá em Marcos, no capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus está em Jerusalém. E ele dá uma declaração muito forte, ele diz, Jerusalém. Sabe, Jesus podia fazer milagres em todos os cantos, mas na terra dele não pôde. Sabe por quê? Porque as pessoas costumam tratar como comum aquilo que é sagrado. Você já imaginou, irmãos, a gente ter a presença de Deus todo dia dentro de nós? E a gente não está extraindo tudo que a gente pode disso? Vou tomar água aqui, está tudo certo. E às vezes a gente acaba tratando como comum aquilo que é tão santo. Deus dentro de nós. 1 Samuel 7, a Bíblia diz que a arca do Senhor ficou na casa de Abinadab por 20 anos. E quem passava só ouvia lamentações. 2 Samuel 6, a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E aquele homem prosperou. Porque deixa eu te dizer, não é o fato da presença estar, é o fato dela ser valorizada, dela ser honrada, dela ser reverenciada. Deus em nós não vai mudar nada se você não reconhecer isso e falar, Senhor, eu me submeto à sua instrução. Agora, irmãos, se você se submeter à instrução do Espírito, eu vou dizer, as coisas vão começar a mudar. Aleluia. No mesmo capítulo aqui, Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 14, a terceira coisa que eu quero compartilhar com você. No verso 18, Paulo diz, dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Então nós sabemos quem foi o apóstolo Paulo. Sabemos da história dele. Mas sabemos quem ele foi depois de nascer de novo. O homem recebeu tanta revelação e não andou fisicamente com Jesus. E ele está dizendo, eu dou graças a Deus porque eu oro mais em línguas do que todos vocês. Isso me chama a atenção, irmãos. Aquele que mais recebeu revelações para a igreja, na Nova Aliança, é o homem que diz, eu oro mais em línguas que todos vocês. Então você quer ter revelação da palavra, você precisa orar em outras línguas. Então a terceira coisa, a oração em língua nos dá acesso a contínuas revelações da palavra. E eu usei esse exemplo, quantos aqui já foram para a academia, musculação aqui? Amém. Então quando você chega na musculação, você chega bem com vergonha de fazer algumas coisas. Você chega lá, mas você vê alguns homens tão grandes, você fica, meu Deus. Rapaz, esse homem está gigante. Olha o Júnior ali fazendo aquela cara de, é verdade. Você vê alguns homens tão grandes, mas deixa eu te lembrar uma coisa, eles não chegaram lá ontem. Eles estão indo para a academia todo dia, eles têm uma disciplina. A gente às vezes olha para alguns homens de Deus, como Kenneth Hagin, o pastor falou ontem, Reinhard Bonk, e a gente olha e fala, rapaz, mas eles não chegaram lá aqui ontem. Tão grandes, não chegaram ontem. E aí a pessoa que começa a ir para a academia, começa lá, 10 quilos no supino. Oh, Jesus, que coisa difícil. E aí para descer não dá, porque você não conseguiu, não tem a estrutura certa, e você... e volta. E aí você, eu tenho que ir de novo, vai, e volta. Mas dentro de um mês, aqueles 10 quilos já não vão fazer nem cócegas em você. Se você manter uma disciplina todo dia indo, o seu corpo mesmo vai pedir, aumenta. O seu corpo mesmo vai falar, rapaz, tá bom aí onde você está, mas tem mais. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, se a gente manter a disciplina de oração em línguas, todos os dias, eu não vou determinar tempo para você não, você é quem sabe, mas eu vou te dizer uma coisa, se nós mantermos a disciplina todos os dias, o nosso espírito está fazendo musculação,
crescendo, 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 crescendo. Talvez você tenha um nível de revelação da palavra, você diga, rapaz, já conheço muito, mas o seu corpo mesmo vai pedir mais, o seu espírito vai estar falando, eu preciso pegar coisas mais pesadas, e você começa a aumentar o peso, e começa a aumentar o peso, porque deixa eu te dizer, o homem grande, ele não está lá para dizer, rapaz, desiste, ele está lá para dizer, você também consegue. Os grandes homens de Deus, irmãos, não estão aqui para dizer, rapaz, desiste. Eles estão aqui para dizer, vai dar certo. Se você fizer as mesmas coisas, pegar os princípios da palavra e aplicar na sua vida, vai acontecer. Sabe, irmãos, eu vou te falar uma coisa aqui. Isso não é para me gabar, não. Mas eu recebi uma palavra quando eu era muito novo. E a palavra era, você vai pregar em estádios. Eu estou crendo nessa palavra. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Se eu crer e não exercitar o meu espírito, eu não vou ter capacidade e maturidade para pegar pesos espirituais de revelações da palavra. Porque estou raquítico. Tem uma palavra de Deus, ó que bonito. Mas não criei a estrutura para, ó. Então Paulo, o homem que mais recebeu revelações, está dizendo, eu oro mais em línguas que todos vocês. E Paulo não está falando isso para se gabar, não, ele está falando, é por isso que essa carta está escrita. É por isso que vocês ouvem eu falar sobre todas as coisas. Uma igreja tão espiritual, você vai ver em Corinto uma igreja que vive com a manifestação dos dons de maneira tão intensa, mas tão carnal. E Paulo na primeira carta, ó, bate pesado. Paulo fala, eu oro mais em línguas que todos vocês. É por isso que vocês estão lendo isso aí. Porque eu não sei se você lembra que Jesus disse em Mateus 6,6. Tem como colocar aqui para mim, por favor? Mateus, o capítulo 6, o verso 6. Aleluia. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Eu vou dizer, talvez a oração seja em secreto, mas a recompensa é pública. Você se retira para orar, mas daqui a pouco as pessoas vão ver, rapaz, ele está falando diferente. Quando ele fala tem um peso, é diferente. Porque quando em Atos no capítulo 2, aquele Pedro medroso, aquele Pedro impulsivo, se levanta, já não era o mesmo, porque agora o Espírito Santo estava sobre ele. Ele se levanta e começa a pregar. Ele diz, nós não estamos bêbados não. Esse é o cumprimento da palavra que Deus disse para Joel, que o Espírito dele nos últimos dias viria sobre toda a carne. Os jovens teriam visões, os velhos sonhariam, e os nossos filhos profetizariam. E ao final daquela pregação, uma multidão é salva. Não é o mesmo Pedro? É, mas agora o Espírito Santo estava sobre ele. O que o poder de Deus pode fazer em nós, irmãos? Porque primeiro começa em nós. Porque quando Paulo está falando para Timóteo, ele diz, tende cuidado primeiro de ti mesmo, depois dos que te ouvem. Começa em nós. Mas eu vou dizer uma coisa, vai respingar em quem está ao nosso lado. Vai respingar em quem está passando perto de nós. Você vai ver as pessoas chegando todas conturbadas e você fala, rapaz, quando você fala eu sinto uma paz. O que é isso? A paz que excede todo entendimento, que a Bíblia diz que guarda nossas almas e os nossos corações intactos. Porque quando nós estamos orando em outras línguas, nós estamos conscientes do reino espiritual. Agora eu vou te dizer, irmão, eu ouvi o pastor João Roberto falar isso. Isso é uma verdade tão grande. As pessoas que estão no mundo não têm problema em falar palavrão alto, não. Agora nós, nascidos de novo, temos uma linguagem espiritual. E vai ficar com vergonha de orar em outras línguas? Ora baixinho, ó. Eu vou dizer, irmão, o mundo não tem pudor nenhum de falar um palavrão do nosso lado. Nós estávamos em um evento aqui, no Descendo, talvez você tenha ouvido falar sobre. Nós estávamos lá no Morumbi, em um evento cristão. Mas pessoas que estavam trabalhando dentro do estádio, um cara parou do meu lado e falou um palavrão que eu olhei para ele e falei, rapaz, eu levantei e saí. E eu percebi, as pessoas não têm vergonha de falar isso do meu lado, não. Por que a gente vai ter vergonha de orar no Espírito? Porque essa é a linguagem dos homens espirituais. A Bíblia diz que os homens eram cheios em Atos 2 e começavam a falar como o Espírito lhes concedia.
Porque quem está cheio está falando em línguas. Tirando tempos para orar no Espírito, orar no Espírito. Antes de ler a Bíblia, por que não orar no Espírito? Falar, Pai, eu quero pegar toda essa informação e perceber no meu Espírito uma revelação. E aí você vai ler o Salmo 23, tão simples, que você já ouviu desde criança, mas agora vem com um peso diferente. Porque quando Jesus fala em João 16 sobre o Espírito da verdade, ele diz, ele vai vir e ele vai nos guiar a toda a verdade. Também fala que esse Espírito, ele vai glorificar Jesus. Quem é Jesus? A palavra. O Espírito Santo quer glorificar. Ele não quer que você apenas saiba que o Senhor é teu pastor e nada te falta. Ele quer que na sua vida seja uma verdade. Ele vai glorificar a palavra. Aleluia. Então coloca para mim aqui. Então o terceiro aspecto, irmão, pega isso. Oração em línguas nos dá contínuas revelações da palavra. Você quer ter novas revelações? Ore no Espírito. Eu estava vendo a ministração do pastor Luciano Subirá, ele disse, as minhas melhores pregações não vieram estudando a Bíblia, vieram orando em outras línguas. A gente divide isso. Se eu tenho orado 1 hora em outras línguas, meia hora eu oro em outras línguas, meia hora eu leio a Bíblia. Porque quando eu for ler a Bíblia, vai ser diferente a coisa. O próprio Deus. E eu estava pensando esses dias, coloquei água para ferver, fazer café lá. E capaz quando ela começa a ferver, as bolinhas começam a subir, né? É assim, irmãos, a oração no Espírito. Você começa a orar em outras línguas e as bolinhas começam a subir. Talvez você diz, rapaz, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. Ore no Espírito e as coisas vão começar a subir, a subir, a subir. Porque a Bíblia diz que a nossa mente fica infrutífera. Quando você está orando em língua, você não está pensando, amanhã eu tenho que pagar a conta. Mas enquanto você está orando em línguas, você pode receber a instrução que você precisa fazer para pagar a conta. Oh, aleluia! Enquanto você está orando, você recebe a instrução. E você então preocupado, mas agora você sai com uma palavra. Eu sei o que fazer. Eu sei aonde ir. Eu sei que meio usar. Eu sei porque Deus falou comigo. Deixa eu te dizer, acertar para cristão não é algo sem querer. É algo intencional. Por que você escolheu aí? Por que você pisou onde ninguém pisava? Porque eu tinha uma palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus 11 que Noé foi divinamente instruído. Agora, irmão, se Noé, que não tinha o Espírito Santo de Deus dentro, foi instruído, por que você não pode ser instruído para construir uma arca num lugar que nunca choveu? Por que você pode não ter uma ideia que ninguém nunca teve? Abrir um negócio, você pode abrir algo que ninguém nunca abriu. Por causa de tempos em oração no Espírito e sobe. Fala, rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. E aí imediatamente a gente fala, não foi carne nem sangue que me revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Quando Pedro libera aquela declaração tão poderosa, tu és o Cristo, Jesus olha para ele e fala, rapaz, Pedro, você acertou, olha. Mas eu vou te falar uma coisa, Pedro, não foi você não. E eu sempre brinco, eu acho que Jesus ele poderia ter falado, a sua faculdade de pescaria não ia te ensinar isso não. Isso só pode ter ser revelação. Eu vou dizer, irmão, a gente pode provar de um tempo onde a gente vai falar e as pessoas vão falar, rapaz, que sabedoria é essa, meu amigo? Aí você vai dizer, não veio de mim não. Veio do meu Pai que está no céu. O Espírito Santo habita em mim e Ele me dá as palavras para falar. Quando Jeremias disse, olha, eu sou apenas uma criança, Deus disse, abre só a tua boca. E o resto deixa comigo. Quando você está orando em outras línguas, irmão, vai subir o que falar. Senhor, o que falar? Eu lidero um grupo lá na faculdade, o Dunamis Pocket. Uma pessoa me pediu conselho esses dias por uma coisa tão, eu vou usar essa expressão, cabeluda, entre aspas. Uma coisa tão grande. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou aconselhar essa pessoa? E aí eu falei, Senhor, eu fui para Isaías no capítulo 11, que a Bíblia diz, das 7 manifestações do Espírito, e uma delas é o Espírito de conselho. E eu falei, Pai, eu tenho o teu Espírito dentro de mim, e eu vou usufruir do Espírito de conselho agora. E eu fui aconselhar aquela pessoa e eu falei coisas para ela. E depois de um tempo ela me procurou e falou, rapaz, eu fiz o que você falou e deu tão certo. Agora deixa eu te dizer, eu não sabia o que falar.
Eu não sabia como falar. Mas eu não sei se você sabe, quem criou ela estava dentro de mim. O Deus que criou ela estava aqui. Ele sabia a maneira que não ia machucar. Ele sabia a maneira que ia ser da maneira certa, que ela precisava. Então quando eu falei, foi libertação para ela. O quarto que eu vou falar com você, você não precisa abrir a Bíblia, se o Vôner conseguir colocar aqui para mim, já vai me ajudar muito, por favor. Isaías no capítulo 28. Rapaz, te ama, diz. Isaías no capítulo 28, no verso 11. Diz, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Verso 12. Ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então o quarto ponto é, oração em línguas é descanso e refrigério para o cristão. Aleluia. Está se sentindo cansado, meu irmão? Tire tempos de oração em outras línguas. Deus diz, esse é o descanso, esse é o refrigério. Ó, orando, e você vai extraindo do Espírito de Deus, o Deus que dá força ao cansado. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 34, quando a Bíblia está falando sobre os heróis da fé, a Bíblia fala sobre algo que me chama a atenção. Quando está falando de homens poderosos, a Bíblia diz que a terra não era digna deles. A Bíblia fala que eles eram grandes em Deus, subjugaram reinos. Mas tem uma coisa que me chama a atenção. A Bíblia diz que eles tiraram força da fraqueza. É possível extrair da fraqueza força. Você está naquele lugar, rapaz, eu não sei como fazer. E presta atenção, irmãos, eu não quero tratar a fraqueza como pecado, mas como incapacidade de produzir resultado. Ok? Quando existe uma incapacidade de produzir resultado, você pode puxar força para manifestar resultado onde você não sabia nem que poderia produzir. O que é isso que eu estou falando? Lá em Hebreus 11 a Bíblia diz que Sara recebeu poder, ou dunamis, para ser mãe. O que Sara não podia ser? Mãe. Mas quando o poder de Deus veio, ela foi aquilo que ela não podia ser. Quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou nas olas das vestes de Jesus, o que ela recebeu? Poder. E aí conseguiu manifestar aquilo que a medicina disse que não tinha mais jeito. Quando você recebe poder, algo tem que acontecer. A Bíblia diz, ela tocou e imediatamente. Dunamis, como uma corrente elétrica, passou para o corpo dela. E ela, rapaz, foi curada. Eu lembro de pregações do pastor Luiz Fernando falando, eu não sei se mulher consegue ver, perceber, mas eu sei que ela percebeu. 12 anos, irmão, sofrendo. Mas por causa de uma pessoa que estava consciente do poder que carregava. E eu vou te falar uma coisa, eu não quero te comparar à mulher do fluxo de sangue. Eu quero te comparar àquele que carrega o poder. Porque a Bíblia diz em Atos 10, 38, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem a todos e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. E o mesmo Deus que estava com Jesus e em Jesus está em mim e sobre mim, em você e sobre você. Estou tão cansado, irmão, tire tempo de orações do Espírito. É por isso que Zacarias disse, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Tem coisas que não vai ser pondo na mão que você vai resolver. Vai ser orando no Espírito. Extraindo descanso, refrigério. Descanso, refrigério. Oh, aleluia. Essa pessoa habitando em nós é tão santa, irmãos. E Paulo vai dizer em Efésios 4:30, não entristeçais essa pessoa. Não entristeçais essa pessoa. Agora deixa eu te dizer, existe uma linguagem celestial dentro de nós. Eu não sei se você entende, mas a gente canta lá na igreja lá uma música que diz, tua presença é o céu para mim. Outrora o céu era tão distante, mas hoje o céu é tão perto que está dentro. E a gente pode acessar as revelações celestiais dentro de nós. É por isso que Jesus disse, olha, para a mulher samaritana, não vai ter que ir lá no monte, não vai ter que ir mais ali. Está chegando a hora e a hora vem, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito.
e em verdade. A gente precisa entender essa divisão em espírito e em verdade. Como é a nossa adoração no Novo Testamento? Em espírito e na palavra. Agora deixa eu te falar uma coisa, irmão, porque foi isso que me chamou a atenção para a oração em outras línguas. Eu não queria ir naquele ônibus orar. Eu queria dormir. Então eu quero te livrar dos teus sentimentos. Porque se você esperar sentir vontade de orar, você nunca vai orar. Porque a Bíblia diz que o teu espírito é que tem prazer na lei de Deus. A sua carne não tem não. Pois é. O seu espírito está querendo orar, mas a sua carne, rapaz, eu quero dormir. E eu me lembro de Sâmia falando, carne e espírito é como dois cachorros, um preto e um branco. O qual você mais não alimenta, na hora que tiver o confronto vai vencer. Quando você ora, mesmo sem querer orar, a sua carne, você está alimentando o seu espírito. E no momento que tiver um confronto, o seu espírito está tão forte. Paulo diz, as armas da nossa milícia não são carnais. Não são carnais. Então quer dizer que quando eu estou orando no Espírito, eu fico consciente das coisas espirituais. Porque as minhas armas não são mais carnais. E Paulo diz, elas são poderosas em Deus. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Preste atenção, irmãos. Quantos sabem que amor é uma arma poderosa? Quantos sabem que alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão são armas poderosas em Deus? Nossas armas não são mais carnais. Agora, como eu vou poder evidenciar o fruto se eu estou consciente que o Espírito está dentro de mim? Como você fica consciente que o Espírito Santo está dentro de você? Orando no Espírito. Às vezes a gente não vai começar uma oração falando, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Não, a gente vai começar orando no Espírito. Porque é a oração perfeita. Se você orar a sua vontade, vai ser movida pelos seus sentimentos. Mas se você orar a oração no Espírito, é o próprio Deus orando por meio de você. Você vai estar orando a vontade de Deus. Você vai estar orando o plano de Deus. Se você for orar para o fulano de tal, você vai falar, Senhor, você está vendo essa afronta? Mas se você for orar no Espírito, vai falar, Pai, abençoa aquele homem. Abençoa aquela mulher, prospera ele. Mas o que aconteceu? É a oração no Espírito. Paulo diz em Romanos 8 que nós não sabemos orar como convém. E que o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas, nas nossas incapacidades de produzir resultado. Não sabemos orar como convém, graças a Deus por uma ferramenta chamada Espírito Santo. E aí você vai entender, irmão, que às vezes você não vai pedir de imediato. Porque se a gente restringir a oração a somente pedir, vai ser pouco demais. O maior intuito da oração não é receber apenas algo de Deus, mas é se parecer com Ele. Quando você está orando, você está se relacionando. Tia Suzy subiu, eu me lembro, eu falei isso ontem. Tia Suzy falando de maneira tão simples, oração é falar com Deus. E é tão simples isso, irmão, porque é simplesmente isso. Oração... Oxe, o bolso fechou, está repreendido. Oração é falar com Deus. Simples assim. Não precisa mistificar, não. É só você levantar as suas mãos. Quando você acorda pela manhã, tem vontade? Não tem. Nenhuma. A vontade é voltar para a cama. É colocar o despertador para a soneca. Mais 5 minutos. Mas aí você levanta pela manhã e você decide. Presta atenção. Decisão é diferente de sentir. Você talvez não esteja sentindo um arrepio, mas você decide orar. Você diz, Senhor, eu vou levantar as minhas mãos, ainda que sem vontade no meu corpo, mas eu sei, Pai, o que isso vai produzir. Eu sei o que isso vai fazer acontecer na minha vida, na minha família. E então onde você chega, os ambientes mudam. Não é você que fica refém dos ambientes. Os ambientes é que se tornam reféns de você. Por quê? Não é porque a oração em outras línguas vai mudar o ambiente que você chega, mas vai nos mudar. E então quando a gente está diferente, a gente chega num ambiente, tudo muda. Se era caos, você chega, paz chega também. Se era tristeza, você chega, alegria chega. Então eu quero, mesmo você sentado, eu quero fazer uma pergunta. Se alguém aqui em nosso meio ainda não é batizado no Espírito Santo, se você está, essa pessoa, essa é a sua noite. Ou também,
se você ainda não aceitou, não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Qual é o pré-requisito para falar em outras línguas, Gabriel? Ser filho. Ser filho, posteriormente crer. Se você crer, meu filho, vai dar tudo certo. Se existe alguém em nosso meio que ainda não confessou Jesus, esse é o seu momento. Alguém? Segundo apelo. Vai pensando aí, se tiver, não tem problema você levantar a mão, não. Que ainda não ora em outras línguas. Se você ainda não ora no Espírito, eu quero te convidar a levantar a sua mão. Eu só quero orar com você. Eu quero que você venha aqui à frente, por favor. Pode se levantar e vir aqui. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Agora, irmão, se dentre todo esse número que está aqui não ora em línguas, a gente pode começar a orar agora mesmo. Amém? A minha intenção em te ensinar sobre oração não é fazer com que você saiba mais, é que você pratique. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que o Mateus está vindo, eu quero que o louvor venha mesmo, mas por favor, não toca nada agora não. A gente precisa aprender a se mover não por sentimento, mas por uma decisão. Eu quero convidar você a decidir orar agora. Por isso que eu não toca agora para mim, por favor, não. Porque a gente vai decidir. O que é decisão? É falar, eu quero orar. Aí você olha ao seu redor e vai orar pelo quê? Por mim mesmo. Eu preciso orar. Eu não oro porque está faltando dinheiro. Eu não oro porque chegou uma notícia ruim. Eu oro porque eu preciso orar. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Agora, Paulo não disse, você vai sentir vontade de orar toda hora. Mas ele disse, ore sempre. Não tem a ver com o sentimento, tem a ver com a decisão. Você vai sair daqui, não vai ter o louvor, não vai ter eu, mas vai sair daqui com uma decisão. Eu preciso tirar tempos de oração diariamente para orar no Espírito. Eu quero convidar você a começar a orar, pode ser baixinho, não tem problema não, mas orar no Espírito. Orar no Espírito. Quando Jesus chega naquele tanque, ele olha para aquele homem e aquele homem está refém de algo fora. Ele diz, Senhor, toda vez que o anjo toca na água, eu não consigo ser o primeiro. Mas Jesus diz, fica tranquilo porque eu estou inaugurando um tempo. O tempo que não é o anjo que vai mover a água, porque não vai ser fora, vai ser dentro. É por isso que em João 7,38 ele diz, os que creem do seu interior, não de fora, mas de dentro, fluirão rios de águas vivas. Não está mais fora, está dentro, então você decide mover as águas. Eu quero convidar você, mova as águas do seu interior agora. Orando no Espírito, orando. Oh, aleluia, Pai, nós te agradecemos por sua palavra. Aleluia, te agradecemos por sua palavra que é verdadeira, que é fiel, que é santa, que é poderosa. Cremos nessa ferramenta que o Senhor nos deu. Queremos ser intencionais na oração. Intencionais na oração. E eu quero te convidar, irmão, você pode levantar o tom da sua voz. Você pode entoar cânticos ao Senhor. Mas você vai dizer, Gabriel, não tem música. Mas você é um adorador. Você é um adorador, você é uma adoradora. Rompe com as barreiras do natural. Rompe com as barreiras do natural. Rompe com aquilo que está te cercando. Ei, vamos. Intencionalmente orar no Espírito. Ei, aleluia. O seu nome? Ronaldo. Aleluia. Vamos lá, irmãos, vamos lá. Você não precisa sentir, não. Você é um ser espiritual. Você pode decidir orar. Você pode decidir orar. Você pode decidir orar. Decida orar. Decida orar. Se orar de olhos abertos te distrai, feche os olhos. Mas ore no Espírito porque você quer orar. Porque você precisa orar. Porque você é um ser espiritual, uma mulher, um homem espiritual. Você não espera sentir um arrepio. Você não se move por essas coisas. Mas você faz com que as coisas lá de fora mudem por meio da oração no Espírito. Talvez você não veja saída no problema que você está. Talvez Davi não sabia que aquela pedra tinha que atingir a testa de Golias. Mas Deus sabia.
Talvez você não saiba como sair do problema, mas Deus sabe. E por meio da oração no Espírito, você puxa a informação de Deus para a sua vida. Você não precisa sentir. Eu vou falar isso de novo para você entender. Não é por sentir, é pela fé, é crendo nos princípios da palavra, é crendo no que Deus disse. Ei, ei, você pode entoar cânticos a Deus, e você vai entender que na verdade essa atmosfera não fica aqui, porque Deus não fica aqui. Ele vai com você para o seu trabalho, para a sua casa. Ele vai com você aonde você vai. Ei! Ei! Seja inspirado. Seja inspirado para tocar a canção celestial. Ei! Vamos lá, irmãos, rompe, rompe, rompe. Existe refrigério para você, existe descanso, existem novas revelações, existe algo da parte de Deus disponível, na verdade de orar no Espírito. Ei! Ei! Vamos, 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 vamos um pouco mais, um pouco mais. Você decide ir um pouco mais. Você decide ir um pouco mais. Porque eu entendi uma coisa: os melhores tesouros estão nos lugares profundos. Vai mais fundo, vai mais fundo, vai mais fundo, vai mais fundo, vai mais fundo. Nem águas nos tornozelos, nem água nos lombos. Fica aí submerso no reino do Espírito. Ei! Deus está por meio dessa oração avivando pessoas. Paulo disse: Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em ti. Reavivas o dom de Deus que está em ti. Deus te chamou, não vai morrer o seu chamado. Reavivas, reavivas, reavivas o dom de Deus que está em ti. Reavivas, coloca fogo, coloca fogo.